Oi, gente, bom dia, buongiorno aqui em Itália. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu decidi fazer um vídeo para poder relatar um pouco da minha história, né, para vocês. Por que eu decidi fazer isso? Porque eu sinto que a minha história talvez possa ajudar alguém a também se perceber em um momento da vida em que as coisas não estão como a gente desejaria que estivesse, certo? Eu tenho 40 anos, 41, eu moro na Itália há 7 anos e vim para cá para me casar com meu marido e ainda hoje sou feliz por isso. Mas eu comecei a perceber, talvez até alguns de vocês podem estar achando estranho, alguns que me conhecem há um pouco, muito tempo, podem pensar, nossa, essa é a Graça, era tão tímida, e agora tá mais ativa, começa a falar e tal. Ou pode até pensar que ela canta, eu nem sabia. Mas esse é uma das coisas que eu sempre tive há muitos anos, desde que eu era adolescente, né? E eu cantava assim com um grupo, meus amigos e tudo. Só que com o tempo, né, eu fui me fechando para a vida, eu fui me fechando e não entendia por que que eu estava me fechando. Até a minha expressão do sonho que eu tinha, eu fui escondendo até das pessoas que me conhecem. Por quê? Hoje eu entendo o porquê. Porque existe traumas, né, na minha vida de criança que não permitiram ou fizeram com que eu me sentisse limitada, sem me conhecer, sem saber quem realmente eu sou, sem perceber os meus valores, sem entender que esses sentimentos, todos esses movimentos estavam dentro de mim e eu estava abafando tudo isso porque eu acreditava que era eu, né? Hoje até eu estou surpresa realmente com quem eu estou com quem eu estou desenvolvendo, com quem eu estou percebendo o quanto eu posso ser comunicativa, o quanto eu posso entender, ter ação na vida com as outras pessoas, querer ter mais amizades, porque até certo ponto eu não entendia por que as minhas ações não me traziam muitos avanços na minha vida. Eu estou aqui há 7 anos, né? Eu fiz algumas coisas que eu me orgulho, porque no primeiro ano que eu tive aqui, eu já entrei na autoescola, tirei a minha carteira de motorista, nunca tinha dirigido na vida no Brasil, e isso é uma das coisas que foi de para mim foi de muita vitória. Eu fiz o supletivo aqui, né, de ensino médio, gostava muito, ainda hoje gosto muito da escola, só que tem algumas limitações que não te permite ir para frente com o intuito realmente que você quer. Mas isso é história para outros vídeos. Enfim, aí, anos, eu sempre escutei um amigo meu que ele me dizia, Grazi, por que tu não vai estudar? Por que tu não estuda o canto? Eu já te disse tantas vezes que tu canta, tu é afinada, só que desde adolescente que eu te digo isso, mas tu, não sei por que nunca fui atrás. Aí eu decidi ir atrás, há 4 anos atrás eu fui, né, na professora de canto, e ela me disse sim, que eu tinha capacidades, que eu poderia muito evoluir. É tanto que eu fiquei chocada nas primeiras aulas, no primeiro ano, o quanto eu evoluí, o quanto eu percebi, abriu-se um mundo de vida e de visão que eu nem sabia que existia. Isso tudo, comecei a perceber que eu fui adquirindo a técnica, só que depois comecei a perceber que existia uma limitação no meu corpo, na minha voz, na minha expressão. Que limitações eram essas? Limitações de quando eu era criança, da forma de vida com que eu cresci. Claro, aqui
aqui não existe culpados, né? A minha mãezinha, a minha família, meus pais, os meus avós, todas essas pessoas são vítimas de padrões que são colocados dentro do sistema, né, familiar, sem nem perceberem o porquê, porque também eles não tinham conhecimento para isso, certo? E certos traumas, por exemplo, coisas simples. No passado, acho que alguém já ouviu isso, essa frase. Criança não fala. Criança não tem voz. Menino, cala a boca. Tu não sabe o que diz. Eu digo assim, rindo, né? Mas esses são pequenas frases que silenciam uma criança, né? Que trava o movimento livre da criança. Não só a voz da autoridade, mas não só a expressão do falar, mas o corpo todo. É tanto que até para fazer dança, né? Eu sinto que agora que eu estou me movendo mais com liberdade, a voz também está saindo muito mais livre, depois que eu percebi com a terapia, no ano passado, quando eu comecei a terapia com uma terapeuta maravilhosa, indiana, que se chama Yasmin, né, na minha terra. Quando eu comecei com ela no passado, eu comecei a abrir um mundo na minha mente de que, desconstruindo, de que eu não era o que eu era, pensava que fosse. Como assim, Graça? Você não é assim? Eu não era o que eu pensava que eu fosse, no sentido que eu não... havia muitos padrões e crenças em mim que eu pensava que fossem meus, da meu ser, da minha integridade, né? Da minha alma, né? Do meu coração, dos meus sentimentos, mas não eram meus, eram padrões que eu adquiri através do tempo, na infância, com a minha família, com as pessoas que eu cresci, com a escola, as limitações que eu tive também, que eu usava aparelho por causa da coluna. Então, tudo isso foram limitações que impediram a minha livre expressão. E hoje, depois de ter desenvolvido a técnica do canto, né, eu me vi ainda bloqueada em me expressar, em falar, em me mover, em ser mais livre. Mas isso tudo eu percebi que tinha muito a ver com a minha mente. A minha mente era a grande inimiga que eu tinha na minha vida. As crenças que eu tinha. As crenças que eu tenho, porque eu estou em processo, né? Através da terapia, eu até deixei um pouco de lado, porque eu conheci o Feng Shui sistêmico, né? Que é um processo de psicoterapia atrelado ao neurociência, né? Que a terapia vai na parte mental, né? Na nossa parte consciência, onde a gente consegue perceber. E a neurociência vai além no subconsciente e através dessas práticas de subconsciente eu consegui resgatar a minha criança. Gente, acreditem se puder, a nossa criança, o que a gente foi um dia, ela está aqui dentro da gente. Aqui e agora, várias ações que a gente faz na vida hoje, procrastinação, por que a gente não tem vontade, não tem... Eu pensava que eu era isso, que eu era uma pessoa preguiçosa, que eu era uma menina que eu não conseguia avançar, que eu não tinha capacidade de fazer nada na vida. Por quê? Porque a minha criança estava ainda no passado, sofrendo ou esperando respostas, esperando um alento, um atejamento diferente, né, de vida. Estava ainda esperando para que esse movimento livre pudesse acontecer. E quando eu percebi isso, que a minha criança, a Grazi, mora aqui dentro de mim, e essa criança precisava de atenção, precisava de ser escutada, precisava de amor, precisava de afeto, precisava de carinho comigo mesma, porque eu fui percebendo que quando mais eu ia dando atenção, mais eu ia me interiorizando, dando atenção, carinho, afeto para essa criança,
que ao mesmo tempo sou eu vi que eu comecei a desabrochar. Eu comecei a me ver realmente como eu sou, e não com todas as crenças que um dia foram atreladas a mim. E isso é uma das coisas mais maravilhosas que tem acontecido na minha vida, sinceramente. Eu até me emociono porque você ir descobrindo quem você realmente é um passo muito grande para poder você se valorizar, para poder você acreditar em quem você pode ser, em quem você pode fazer na sua vida. E isso é uma das coisas mais lindas que tem acontecido, e eu estou só no começo, sinceramente. Muitos de vocês podem até ter visto. Eu estou começando aos poucos, colocando um vídeo aqui, um vídeo ali, mas o meu processo é um processo que eu posso dizer que eu tenho certeza que eu posso ir muito longe, que eu tenho capacidade para fazer muitas coisas. E eu quis compartilhar isso tudo com vocês, porque pode ser que algumas pessoas se identifiquem com isso, pode ser que outras não, pode ser que muitas pessoas sejam já resolvidas nas suas vidas, mas muitos dos nossos comportamentos de hoje, eu com 41 anos, são resultados de um processo da minha vida, de quando eu era criança. E uma das coisas maravilhosas que está acontecendo, eu estou podendo avançar psicologicamente, emocionalmente, no meu coração, porque a minha criança entendeu e disse sim a todo o processo que a gente viveu, porque nos trouxe até aqui. Eu sou o que sou hoje porque esse processo nos trouxe até aqui. Eu disse sim a tudo isso e entendi que não existem culpados. Não existem culpados. Todos são vítimas de um processo da sua infância, de um processo de luta, de um processo de dificuldades, de falta de conhecimento. E que esse processo, quando a gente consegue integrar dentro da gente, é uma libertação. É uma libertação para a vida. E só posso dizer que traz felicidade. Traz as amarras que me impediam de ver a vida, até de respirar a vida, de compartilhar com as pessoas. Eu achava que a culpa da minha vida, de certas coisas, era das pessoas, era do país que era diferente, era das pessoas que eram diferentes, mas não tem nada a ver com isso. E isso é tão maravilhoso descobrir que era tudo aqui dentro de mim. O único inimigo de mim mesmo, o único inimigo que existe, somos nós mesmos. Sou eu mesma, de mim mesma. E descobrir tudo isso foi uma chave maravilhosa para a minha consciência, para que eu pudesse me expressar como realmente eu sou, como eu pudesse ver o brilho nos meus olhos quando eu acordo de manhã, quando eu vejo que eu estou viva, quando posso agradecer sinceramente, de coração, a minha mãezinha, o meu pai, a minha família, por tudo que eles fizeram por mim. Antes eu entendia com a consciência de adulto, mas a minha criança ainda estava sofrendo, entendeu? Inconsciente, eu não conseguia ser totalmente livre, entender totalmente de forma livre, mas hoje eu agradeço a Deus que a minha criança, que eu possa dizer de coração aberto um grande agradecimento, grande só gratidão por tudo que eu tenho, pela minha família, pela minha mãe, por tudo que eu tive. E que o processo de cada um de vocês possam ser maravilhosos também. Obrigada, gente, por me escutar, por esse espaço. E a partir de agora, eu gostaria muito assim, de dividir mais ainda um pouquinho da minha vida, do que eu faço,
do meu processo, do canto, que é uma coisa que eu amo tanto, e eu não me dava nem o direito de reconhecer isso dentro de mim, que era uma coisa que fazia parte de mim há anos, né, de quando eu era criança, adolescente, um sonho que eu nem me achava merecida em ter esse dom. Eu não sei se eu sou uma cantora maravilhosa, se eu estou em processo, né? Porque nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para estudar, para poder evoluir, para poder ser quem você quer ser na vida. Nunca é tarde. E aos pouquinhos, eu creio, com certeza que eu vou conseguir, com a graça de Deus. E eu gostaria de agradecer demais esse espaço aqui, porque tudo isso dentro de mim, o vídeo está ficando longo já, mas tudo isso dentro de mim, eu não conseguia mais guardar só para mim. E eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês. Um beijão grande. Até a próxima.